Muito bem, meus irmãos, nós temos feito há alguns domingos de maneira bem tranquila, sem pressa. Tenho feito uma breve série de mensagens na carta de Tiago. E hoje eu gostaria de começar também uma breve série de mensagens em 5 partes. Eu vou usar apenas os últimos versículos da primeira carta de João. Então vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, no capítulo 5. Enquanto você abre a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 5, eu vou dar uma passada geral pela carta, para a gente ver alguns temas que João tratou. João vai falar na sua carta sobre viver na luz, vai falar sobre a questão do amor, claro, ele é o apóstolo do amor, vai falar de um novo mandamento, que é a questão do amor, vai falar sobre não se amar esse mundo. João vai nos advertir contra algumas coisas, vai nos advertir contra anticristos, travestidos de Cristos, vai nos ajudar a entender como viver como filhos de Deus. João vai nos ajudar a identificar falsos profetas. Veja, ele já falou de anticristos e agora ele está falando de falsos profetas. Tudo isso numa carta em que eu mencionei até agora apenas 4 dos 5 capítulos. E no capítulo 5, ele vai falar sobre crer no Filho de Deus e vai dar uma conclusão. Nós vamos trabalhar nesses próximos domingos à noite sobre essas conclusões que João chega, que John MacArthur vai chamar, e eu vou aproveitar algo que John MacArthur escreveu, ele vai chamar de as certezas cristãs por causa de Cristo. João nos apresenta essas certezas. E hoje nós vamos ler o versículo 13. Bota aí na tela, minha irmã, por favor. 1 João, capítulo 5, versículo 13. Diz assim a Bíblia: Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. João coloca aqui o seu objetivo. Ele está dizendo: eu escrevi para vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Vamos orar? Senhor, fala conosco, nos alimenta, nos abençoa, perdoa nossos pecados, abre nossos ouvidos e corações para a Tua palavra nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Meus irmãos, é impossível separarmos o autor da sua obra. Quem conhece o Evangelho de João e se lembra que João, ao terminar o seu Evangelho, vai dizer, lá no final também, na sua conclusão do Evangelho, ele vai dizer que há, porém, muitas outras coisas que Cristo fez. E que ele, João, diz, olha, eu julgo que não caberiam em livros na terra, não haveria livros suficientes para escrever aquilo que o Senhor Jesus fez e ensinou. E então ele vai dizer o seu objetivo. Ele vai dizer, por que ele escreveu o Evangelho então? E ele vai dizer, estas, porém, foram escritas para que creiam que ele é o Filho de Deus. João, então, no final do seu Evangelho, ele declara, o meu objetivo é que quem ler este Evangelho que eu estou escrevendo, creia que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. E mais uma vez o mesmo João vai usar do mesmo estilo.
escrevendo aqui, ao final, depois de escrever, ele vai dizer para que ele escreveu, e acabamos de ler. Se lá no Evangelho ele estava escrevendo possivelmente para aqueles que não conheciam Jesus, com o objetivo de que eles viessem a crer em Jesus, agora a coisa é diferente. Agora João está escrevendo a uma comunidade cristã. João está escrevendo a uma comunidade de fé. E como tal, ele agora não está tratando do básico, do leite, de apresentar a pessoa de Jesus. Muito pelo contrário, ele está falando de vida cristã. Está falando um apóstolo para gente já convertida. E qual é o objetivo desse apóstolo? Não é que eles creiam, porque eles já criam em Jesus. O objetivo agora é dar a eles algumas certezas. E a primeira certeza, a certeza que está nesse versículo, que é a que nós vamos tratar nessa noite, é para que tenhamos a certeza, para que saibamos que temos a vida eterna. Eu assisto na internet um pouco de tudo. E, inclusive, às vezes eu assisto vídeos de padres católicos e, às vezes, de pregadores espíritas. E mais de uma vez eu já vi padres católicos falando que os evangélicos, inclusive não só padres, como católicos que não são sacerdotes, como o próprio Olavo de Carvalho, todo mundo conhece, né, o filósofo Olavo de Carvalho. E eu me lembro aqui de um vídeo do Olavo dizendo: os evangélicos têm uma coisa muito esquisita. Eles dizem que têm certeza da salvação. Eu leio a Bíblia e não consigo ter certeza da salvação. Eu não sei que Bíblia que ele estava lendo, porque a Bíblia está dizendo aí, foi escrito para quê? Para que vocês que creem no nome do Filho de Deus, saibam, saber é mais do que crer que tem a vida eterna, é ter certeza. Para que vocês saibam que tem a vida eterna. Como lemos de manhã, em Tiago, todo dom perfeito, toda boa dádiva é dada pelo Senhor, o Pai das luzes. Deus não deixou nada faltando para nós. A salvação que Ele nos dá em Jesus é plena, é perfeita. Não falta um pedacinho para a gente completar, por exemplo, com boas obras, como querem os espíritas. Não, nós vamos fazer boas obras e então nós vamos evoluir. Não pela Bíblia, porque a salvação que é dada por Jesus, pela Bíblia, é uma salvação, é um ato perfeito, completo, acabado. A única parte que nos toca é recebê-la, e acabou. Porque tudo já foi feito. Nós não temos degrau algum para subir até Deus. Me lembro até de um prédio onde eu morei, primeiro lugar onde a gente morou, que tinha lá o último andar, e acima do último andar ainda tinha lá um patamar a mais de escadas que ia para o apartamento do zelador lá em cima. E já não tinha elevador, já estava na casa do elevador. A ideia que o catolicismo tem, que precisa-se de penitência, a ideia que o espiritismo tem de que você precisa de boas obras, são ideias de como se Deus tivesse feito um prédio bem alto e colocado um elevador, mas o elevador só vai até um patamar e você tem que subir o resto da escada por conta própria. Acontece que a Bíblia diz o quê? Que nós somos pecadores. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E que o salário do pecado é a morte. Portanto, não há o que fazer. E a solução? Romanos capítulo 10, versículo 13.
todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Deus mandou o seu Filho, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o Evangelho. Portanto, o Evangelho é pleno. O Evangelho se chama Evangelho por causa disso. A palavra Evangelho vem do grego evangelion, que significa boa notícia, boas novas. Qual é a boa nova? A boa nova é que tudo já foi feito. Tudo o que era necessário para que o homem e a mulher chegassem a Deus foi feito pelo próprio Deus. É como se, vamos aproveitar que nós moramos numa cidade que tem uma ponte que nos conecta aqui à capital. É como se aqui em Niterói, nós, dependendo desta ponte, um belo dia a ponte caísse. E não teríamos mais como chegar do outro lado. Foi isso que aconteceu. O pecado foi exatamente isso. Rompeu a conexão, a ligação do homem para com Deus. Acontece que o plano de Deus era colocar outra ponte no lugar. Ele coloca uma ponte. E essa ponte não vai cair. Essa ponte, ela é perfeita. Essa ponte, ela é durável e eterna. E o nome dessa ponte é Jesus Cristo. O evangelista, agora apóstolo, vai dizer então neste versículo que tudo que ele escreveu é para que nós que cremos saibamos com certeza e possamos afirmar que temos a salvação e que temos a vida eterna. Mas pastor, tudo bem, por que ele coloca isso dessa forma então? Ele não está escrevendo para cristãos? Sim, ele está escrevendo para cristãos. Mas como eu disse, o versículo, ele aponta para um fechamento da carta. E ele vai falar de tudo o que precedeu a carta, né? E aqui, nesta carta, ele falou de algumas coisas. Ele falou que há anticristos e ele falou que há falsos profetas. Só para os irmãos terem uma ideia, Vânia, coloca por favor a própria carta aí, 1 João, capítulo 2, versículo 19. Eu vou ler aqui. Eles saíram de nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. João está escrevendo a uma comunidade de fé que viu algumas pessoas saírem dali e tomarem um rumo completamente fora daquele ensino do Evangelho. Então ele escreve. Lá no final ele vai dizer que está escrevendo para que nós tenhamos a certeza. Porque a confiança ficou abalada. Afinal de contas, tinha gente que participava da comunhão. Tinha gente que comia do pão, tinha gente que bebia do vinho da comunhão. Tinha gente que cantava louvores. Tinha gente que orava, e orava bonito naquela comunidade. Tinha gente que falava de Jesus, aparentemente sabendo o que estava fazendo, vivendo aquilo tudo ali. Mas como acabamos de ver aqui no capítulo 2, versículo 19, simplesmente apostatou da fé, deixou a fé, voltou aos seus caminhos antigos. O que João está falando aqui é aquilo que a teologia vai dizer. Calvino, por exemplo, vai chamar de a segurança eterna dos santos. João está dizendo, olha, esses aí não são a regra, eles são a exceção. E o fato de eles não terem permanecido fiéis mostra, muito pelo contrário, que eles não eram dos nossos, mas que eles fingiam ser. Que eles, como é que está escrito ali, ó? Não permaneceram. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Uma vez salvo,
diz o princípio, salvo para sempre. O salvo permanece. Aquele que foi salvo por Jesus, verdadeiramente, ele é firme, firmado. E tem uma cartinha que vai vir aqui no finalzinho, lá no finalzinho mesmo do Antigo Testamento, logo antes de Apocalipse. Uma cartinha de uma página, são poucos versículos, um capítulo, a carta de Judas. Lá nos últimos versículos você vai ver ali uma doxologia na carta de Judas. E ali Judas vai dizer: ao Deus que nos guarda, que é poderoso para nos guardar de tropeçar. Seja majestade, glória, honra e louvor, agora e para todos sempre. Amém. Está lá em Judas. Um Deus que proveu uma tão grande salvação e que além de tudo se comprometeu dando a si mesmo na pessoa de seu Filho, se comprometeu dando a si mesmo na pessoa do Espírito Santo que habita nos salvos, se comprometeu dando a si mesmo na forma da palavra que nós temos nas nossas mãos hoje. Esse é Deus, e que além de tudo é poderoso para nos guardar de tropeçar, de abandonar a fé. Portanto, João sabia do que estava falando quando ele disse, fortalecendo essa comunidade: olha, esses que saíram, fiquem tranquilos. Eles, na verdade, não eram dos nossos. Eles estavam aqui no nosso meio, tinham jeito de uma gente salva, mas não eram dos nossos. O que foi que o Senhor Jesus falou? Ele conta uma parábola que vai falar algo sobre isso. Sim, ele vai contar uma parábola sobre um homem que tinha um campo e que havia plantado trigo naquele campo. E uma vez plantado trigo, chega um inimigo e semeia joio em meio ao trigo. E os empregados descobrem e perguntam: o que faremos, Senhor? E o Senhor, com muita sabedoria, diz: deixa crescer o joio junto com o trigo. Na hora da colheita, a gente vai fazer a separação. O Senhor estava vendo, ele não estava preocupado com o começo, né, do joio. Assim como ele não estava preocupado com o começo do trigo. O Senhor nessa parábola estava preocupado com o final. Os irmãos estão entendendo? Hoje mesmo eu li Eclesiastes no enterro. A gente deve olhar para o fim das coisas. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Ou como diz Provérbios: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais até se tornar dia perfeito. Esses mostraram que eram joio, que não eram trigo. Mas João, então, ele está escrevendo para o trigo e está dizendo: irmãos, vocês que permanecem na fé, vocês que mesmo diante disso tudo, que ficaram perplexos ao ver aquelas pessoas abandonando a fé, aqueles que antes estavam aparentemente com Cristo, voltando como a porca lavada volta para o lamaçal, como o cão volta para o próprio vômito. Vocês que ficaram estarrecidos, perplexos vendo isso, não se preocupem. Eu estou escrevendo isso aqui, estou me dando ao trabalho de escrever, aqui já no finalzinho da carta, no capítulo 5, versículo 13, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A própria perseverança mostra que vocês têm em si residente o Deus que dá a vida eterna. Nós temos que ter essa segurança, meus irmãos. Temos que viver essa segurança de saber que temos a vida eterna. Haverá falsos cristos no nosso caminho? Haverá. Haverá falsos profetas?
Haverá. Há todo um sistema contra nós, o sistema do mundo que é anticristo, e como há. Nós vamos chegar lá. Nos próximos episódios nós vamos chegar lá, porque aqui no final dessa carta é que João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Ou seja, muita coisa vai jogar contra aquele que está em Cristo. Muita coisa. O mundo vai jogar contra nós. Satanás vai jogar contra nós. E vai jogar sujo, vai jogar pessoas que nós amamos contra nós, vai jogar os desejos da nossa própria carne contra nós. Nós temos contra nós a carne que é fraca, nós temos contra nós o inimigo que é sujo, nós temos contra nós o próprio mundo que jaz no maligno. Mesmo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós devemos perseverar, não importa se com muitos ou com poucos, importa que a vitória é do Senhor. Os irmãos creem nisto? Eu creio nisso, a vitória é do Senhor. Ele garantiu àqueles que permaneceram como eles haviam aderido aos fundamentos da fé. Veja bem, quais são os fundamentos da fé que John MacArthur coloca? Uma visão adequada de Cristo, ou seja, quem é o Senhor. É preciso entender quem é Jesus, e falamos muito sobre isso na mensagem da manhã. Falamos sobre a obediência, afinal de contas, quem conhece Jesus e diz que ama Jesus, cumpre os seus mandamentos. Ele mesmo disse isso: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Portanto, primeiramente, conhecer a Cristo. Em segundo lugar, obedecer a Cristo. E em terceiro lugar, o amor. Que amor é esse que está em terceiro lugar? É o amor a Deus e ao próximo. Isso é a base do cristianismo. Se o sujeito diz que conhece a Jesus e não ama, a própria carta aqui João vai dizer: se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Não ama a Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 3 palavrinhas só, não é isso? Deus é amor. Portanto, se eles haviam aderido aos fundamentos da fé, conhecer a Cristo, amar e também obedecer, eles podiam ficar sossegados. Vocês têm a vida eterna. Se agarrem, se apeguem a Cristo. Imagina, meu irmão, uma situação em que você está num barco e o barco naufraga. Naufragou o barco. E só sobrou você. E não tem nada para você se agarrar e você está cansando de nadar. De repente aparece uma boia. Aquela boia redondinha, laranja, né, que tem nos barcos. Uma só. O que você vai fazer com essa boia? Você vai soltar ela? Você vai nadar, você vai fazer o que você tiver que fazer para você se agarrar àquela boia. Você vai passar, se a boia não passar no teu braço, você vai ficar com ela agarrada de lado, vai passar só no pescoço, vai se manter respirando. Você não vai dizer: cansei dessa boia, deixa essa boia para lá. Não, a boia é a tua salvação, você se apega a ela, na expectativa de vir ser resgatado. Assim é Cristo. Como é que o sujeito encontra a boia que vai salvá-lo e lança a mão dela e diz: não preciso disso aqui para ser salvo? Vai morrer, vai se afogar. A salvação deles estava segura. João escreve para dizer isso. E quer ver mais uma coisa interessante? Está lá no versículo, olha: para que saibam que tem a vida eterna. E aí você e eu pensamos na vida eterna, geralmente, pensamos na vida eterna como um período, porque a nossa mente é limitada.
a nossa mente é muito limitada, nós pensamos em termos de tempo, porque nós vivemos dentro do tempo, nós vivemos dentro do espaço de algumas horas, ao final de 24 horas nós chamamos de dia, o que passar disso são semanas, meses, anos, é isso que a gente sabe. Então a eternidade, pensar numa linha contínua, vai nos fazer pensar em tempo também. Sempre que nós pensamos em vida eterna, nós vamos pensar em um tempo que não se acaba. Mas e se eu te disser que a própria carta de João mostra algo além? Vânia, coloca por favor aí o versículo 20 desse mesmo capítulo. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Todos acompanhando? Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Ponto. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna é Jesus. Jesus não é a porta para a vida eterna, Ele é a vida eterna. Portanto, quando Ele está falando lá no versículo 13, que eu estou escrevendo para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, Ele está dizendo, Jesus está em vocês. Aquele que está em Cristo viverá, porque Ele é a vida. Não é isso que Ele mesmo vai dizer? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna não é apenas um período longo, infindável de tempo, não. Jesus é a vida eterna. Por isso, nós podemos ter esta segurança de vida eterna, porque Ele é a vida eterna. A vida eterna envolve ter um relacionamento com Ele, com a pessoa de Jesus Cristo, e possuir, portanto, nos transformar, como Paulo vai dizer em Romanos, no capítulo 12, que a gente tem que renovar, modificar a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, como vimos hoje em Tiago, que temos que rejeitar toda a superfluidade de malícia, tudo que não presta, tirar para encher com a palavra, para encher com o Espírito, para encher com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Trocando em miúdos, você está trocando a morte que antes ocupava o seu ser pela vida eterna que é Jesus. Nós podemos acompanhar aqui mesmo, nos versículos que antecedem. Vânia, por favor, versículo 11 e 12, bota aí para o povo acompanhar. Versículo 11. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E agora a gente volta ao versículo 13. Veja como faz sentido. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Porque Ele é a vida eterna. Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é o Senhor. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu sei que você, assim como também eu muitas vezes a vida, ela vai nos apertando, as dificuldades da vida vão nos cercando, a fofoca, a maledicência, as inimizades, as briguinhas, o tempo tomado pelo trabalho ou pelo transporte até o trabalho, você perde um tempo para chegar, um tempo para voltar, você já acorda cansado e vai dormir morto de cansado. Eu sei que tudo isso
de vez em quando na nossa vida, vai forçando passagem e vai fazendo a nossa visão de Deus ficar distante. Helena já entrou em avião comigo, mas nós temos lá no nosso apartamento, a gente vê os aviões chegando no Santos Dumont. E ela olha lá no Santos Dumont, de vez em quando, como toda criança, como você fazia e como eu fazia, ela olha assim, pega assim, olha lá papai, o avião está lá pequenininho, cabe aqui nos dedinhos. Mas eu falo para ela, você sabe que não é assim, né? Quantas vezes você já andou de avião? Você entra no avião e o avião, muito pelo contrário, ele é muito grande, cabe muita gente. Não cabe muita gente muito grande não, porque até eu às vezes fico com a perna meio apertada nesses aviões de hoje em dia, né? Parece uma lata de sardinha. Mas é a questão da proporção. O avião não diminuiu, ele só está distante. O avião continua tendo o mesmo tamanho, a mesma proporção. Quem está diante dele é que o vê como pequeno. E as dificuldades da vida fazem isso com a gente. E as perplexidades da vida fazem isso com a gente. Por isso João está escrevendo. João está dizendo, ei meus irmãos, eu sei que vocês enfrentaram coisas difíceis. Eu sei que há anticristos. Eu sei que há falsos profetas. Eu sei que tem joio no meio do trigo. Mas não percam a visão. Não deixem que essas coisas cerquem você a ponto de te afastarem, de te arrastarem para longe. Foca a tua visão em Cristo, porque Ele é a vida eterna. E aqueles que permanecerem nele terão a vida eterna. E mais do que isso, estou escrevendo para que vocês tenham esta certeza. Nessa noite, essa palavra sirva para trazer novamente um bálsamo ao teu coração. Se há alguma dúvida no coração de alguém aqui, será mesmo que eu tenho a vida eterna? Eu vou dizer para você o seguinte: Paulo declarou que ele era o pior dos pecadores, sim ou não? Os pecadores, Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas o mesmo Paulo declara que ele era salvo e que ele tinha certeza plena da salvação, tanto que quando vai chegando a sua hora, ele já vai percebendo que está chegando a hora da cortina baixar na vida dele, e ele vai dizer, olha, já percebo que está chegando a minha hora, minha vida já vai sendo entregue por libação, ou seja, vai sendo derramada em oferta ao Senhor. E ele vai dizer, eu completei a carreira, guardei a fé. Ele tinha certeza de que estaria na presença, o principal dos pecadores, tinha certeza de que estaria na presença do Senhor. E isso nos dá conforto, e isso nos dá a certeza, porque a Bíblia, vez após vez, nos aponta que nós somos sim pecadores, mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque a salvação não é pelo tamanho do teu pecado, pela quantidade do teu pecado, mas é pela santidade de Jesus, é pela graça maravilhosa do Senhor, é por aquilo que nós não teríamos como pagar, ter sido pago pelo único que poderia pagar. Meus irmãos, tenham a plena certeza, disse João, e eu reafirmo com a minha fé reafirmada nesta palavra, porque eu creio nessa palavra. Você que persevera, que luta, que continua, que busca, que crê em Jesus, em o nome dele, tem a vida eterna. Saia daqui nessa noite com essa certeza e não tenha nenhuma dúvida. Guarde essa palavra, leia essa palavra, medite nessa palavra, porque é fiel aquele que deu essa palavra. Como disse Paulo, eu tenho certeza
de que aquele que é fiel vai guardar o meu depósito até aquele dia. Senhor, fala conosco nessa noite, complementa essa palavra mediante o teu Santo Espírito. Que esta primeira certeza, a certeza da vida eterna, novamente volte a preencher os espaços do nosso coração. Se havia vazamentos, Senhor, que eles sejam fechados pelo Senhor. O vazamento da dúvida seja lacrado nessa noite pela certeza da palavra de Deus. Se havia, Senhor Deus, uma incredulidade, uma raiz de incredulidade crescendo, que ela seja extirpada e arrancada pela palavra de Deus, Senhor Deus. Que a certeza da plena salvação que só Cristo pode dar, inunde novamente os nossos corações, e que nós saiamos daqui de cabeça erguida, de peito aberto, dizendo: eu sou um salvo, porque o Senhor Jesus vive em mim, e porque eu creio nele, perseverarei até que ele venha me buscar. Que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações e complemente essa palavra, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. Vamos louvar então ao Senhor, porque Ele é digno de